Fala, galera, ó, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. Sabe que sai indo um pouquinho ali da... Tem que se vira, né? De entender como tá o elenco ali. Vou fazer esse aqui, se eu botar o Bellingham aqui com os dois, vai dar melhor. E Castanho, eu falo muito isso. Nós, treinadores, é óbvio que você tem um modelo que você gosta mais. Se é no 4-1, 4-1, no 4-3-3, enfim. Isso eu brinco sempre que isso aí pra mim tudo é número de ônibus, né? O importante é o que você faz com e sem bola. Exato. Né? Até porque isso muda, né? Você faz na transição ofensiva, você faz na transição defensiva. É muito mais as características dos jogadores que você botou em campo do que esses números, né? Só que, por mais que eu tenha um modelo que eu goste, o clube que eu chego, eu tenho que entender, que eu chamo de diagnóstico, entender os atletas que eu tenho e quais são as melhores capacidades dele para ele me dar. Vamos lá? Flamengo 19. Pablo Mari, era um zagueiro lento ou era um zagueiro rápido? Era um zagueiro lento. Ele era pego de surpresa? Não, por quê? Porque o Jesus tinha um modelo de pressão pós-perda e marcação alta que dava um conforto atrás para os seus jogadores. A bola chegava já meio que morta, já meio que rebatida, né? Ele tinha uma característica que era o quê? O Flamengo às vezes circulava a bola chegava no Mari, que tinha uma perna esquerda e um passe longo muito grande, ele levava o time adversário e o Mari fazia uma longa lá, ou pro Rafinha ou pro Everton Ribeiro. Entendeu? E o que eu falo é o seguinte, cara, as pessoas estão confundindo. O futebol, ele é técnico. A técnica, ela vem antes da tática. Através da técnica, eu monto a minha estrutura tática. Vamos lá? Voltando ao exemplo, se eu tiver um zagueiro que não tem essa bola longa, eu não posso fazer esse modelo que o Jesus fazia com o Pablo Mari. Porque eu não vou ter essa bola longa, porque eu não tenho um jogador que faça esse passe. Então eu tenho que mudar essa forma. Entendeu? Então, o futebol é técnico. A técnica vem antes da tática. E as pessoas estão querendo botar a tática à frente da técnica, e não é assim. Por isso que eu falei aqui. Mas quem resolveu, quando não são os jogadores que resolvem, sempre são os jogadores que resolvem. Não é passar para eles a responsabilidade. É ao contrário, é trazer o dia a dia facilitadores no seu treinamento para que esses atletas desempenhem melhor. Eles têm que ter um desempenho de acordo com a sua melhor... Foi o que o Castanha falou. Se eu botar o Arrascaeta para ficar na beirada baixando, eu não vou ter o Arrascaeta. Não vou ter o melhor dele. Não vou ter o melhor dele. E aí, voltando lá, né, que eu tive esse privilégio de estar lá na época que eu jogava no Sub-20, treinar com o Zico, Andrade, Adílio, esses caras como profissional, que os caras falavam, quando o Zico baixava, você está fazendo o que aqui? Pode ir para lá, a gente segura aqui. Agora, quando a bola chegar lá no teu pé, tu resolve. Característica do atleta. Você fala muito isso aí. Característica do atleta. Porque os caras sabiam da capacidade do Zico lá, então eles queriam o Zico descansado para quando dar a bola nele, ele resolver os jogos. Lógico que ele não resolvia sozinho. Sim. Foi igual o Castanha falou. Na época do Dorival, né? Quando ele faz aquele que entra o João, o Davi Luiz melhorou, o Léo melhorou. Não, o sistema defensivo melhorou, porque ele tinha um João que não tinha problema de ser driblado 10 vezes. É verdade. Ao lado do Thiago Maia, que hoje todo mundo fala muito mal do Thiago. Eu acho o Thiago Maia um belo jogador, só que no meu entendimento, o Thiago Maia precisa de um alicerce, que é um outro cara pegador ao lado dele. Ele sozinho como volantão, pra mim, ele não dá certo. Porque ele é um jogador de mais técnica e não tem uma agressividade muito boa na marcação. Então é o que eu falei, é característica do atleta. Você tem que entender as características para juntar os outros 10 que vão jogar ao lado desses caras. E aí você vai estruturando. Por isso que eu digo, a técnica vem muito antes da tática. E os caras às vezes querem atropelar. Não, eu jogo assim. Você tem jogador para jogar assim? Não tem, e aí não adianta. Você monta uma bola parada. Fulano entra no primeiro pau, fulano entra aqui, o outro entra lá. Você não tem um cara para bater a bola lá, não adianta você fazer essa jogada. É verdade. Não adianta você fazer essa jogada, você não tem um batedor, então faz outro tipo de jogada. Faz uma adaptação a essa ideia que você tem, faz um outro tipo de bola parada, usando a melhor característica do seu jogador. É querer um Felipe Luiz como um lateral ofensivo pela beirada do campo, você não vai ter nele. E a mesma coisa que a gente fala dos treinadores. Você quer um treinador ofensivo, você traz um cara que o seu histórico é jogar reativo, você não vai ter isso. Aí você reclama. Pô, esse cara joga... Ué, quando você contratou, você não sabia? Professor, quando na despedida do Felipe Luiz, eu fiz a pergunta para ele, pedi para ele contar essa história, porque quando ele chega no Flamengo, Jorge Jesus, quero lateral, o lateral tem que passar, o lateral tem que fazer isso. Ele falou, mister, chega aí, eu não consigo não. Isso aí. Eu não vou te entregar isso aí, não. Eu posso te ajudar de outra forma. Ele, como? Posso fazer isso aqui, ó.
e acabou. E o cara aceitou aquilo, me mostra. Ah, deu certo, depois ele pontuou alguma coisa, o Felipe falou, ele pontuou alguma coisa e o Felipe Luiz começou a jogar ali, né, diferente. Eu até lembrei ontem uma coisa que pouca gente lembra, eu lembrei isso ontem, que não se comenta. O Gabriel tá na história do Flamengo, né, indiscutível isso. Talvez um detalhe não tivesse feito o Gabriel estar na história do Flamengo. O Flamengo, em 2019, tentou o Pedro. Foi mesmo. E o Pedro foi na sala do Celso Barros chorando. O Celso Barros falou isso no chat. O Fluminense não quis vender, né? Porque não queria vender, que ele queria pro Flamengo, que ele queria ser negociado. O Flamengo tentou o Balotelli. Foi isso mesmo. E aí Jesus não conseguiu, não veio nenhum dos dois, ele teve que se virar. E aí ele juntou, fez uma das maiores duplas de todos os tempos. Gabigol e Bruno Henrique. Mas é aí que eu falo, é um treinador que, pô, já que eu não vou ter o centroavante, então eu vou mudar aqui. Vou me virar porque aqui. Nós estudamos na época o Jorge Jesus, ele jogava com 3 meias na frente do centroavante. E aqui no Flamengo ele vai jogar com 2 atacantes e, pô, com 2 meias vindo de fora para dentro. Ele se adaptou ao elenco. O lateral dele já não dava, pô, profundidade. Então ele teve que fazer outra forma. Às vezes o Bruno Henrique caía por ali. Então, cara, pra tu ver, o treinador diferente. Sim. Não é só porque o Jorge Jesus veio aqui e ganhou a porra toda que fala que ele é diferente, não. É tu vendo esses pequenos detalhes de quem trabalha com isso. A construção daquele projeto. Sim. A construção daquele. É o que você falou. Ele adequou várias coisas. Vamos lá? Tá hoje de volta ao Flamengo. E o pessoal vive dando cacete. O Gerson. O Gerson jogava na mesma posição que ele estava jogando hoje. Ele colocou. Ele colocou. É. E ele foi um jogadoraço. Hoje, o Gerson todo mundo contesta. Ah, porque o Gerson na transição defensiva tem dificuldades, não sei o quê. O modelo e os conceitos foram aplicados, são bons para o Gerson, porque você tem que entender. Aí entra o De La Cruz. Cara, características totalmente diferentes. E você tem que entender isso, só que as pessoas não entendem. Ah, é o número 8. O número 8 tem que fazer isso e isso. Não! Pro jogo do Flamengo hoje, muito vertical, o De La Cruz encaixa melhor. Estão parados no tempo, né? Estão parados no tempo. É isso, cara. E eu falei o seguinte, eu tava numa live hoje e falei... Quem fala isso? O De La Cruz, ele é muito dinâmico. É um jogador que transita em todo lugar do campo, vai pra direita, vai pra esquerda, pisa na área e tal. Quando você traz ele pro lado direito, né? Não é isso. Ele vai jogar bem, mas ele já tem um limitador que é a linha lateral. Você tira um espaço desse atleta que ele é muito bom nessa dinâmica. Ambidestro. Isso. Mas você tira um pedaço do campo que é a linha lateral, que todo campo vai ter aquela linha ali. Posso jogar ele só para um lado. Né? Você limita ele um pouquinho. Talvez, isso é achismo, que eu não estou lá dentro, talvez o Gerson pelo lado e o De La Cruz por dentro. Por quê? Porque o Gerson, ele é canhoto. Quando ele recebe a bola, o campo está todo aberto para ele. Porque, Marcelo, mas o De La Cruz pode fazer sim, só que o De La Cruz é destro. E é normal, quando você recebe, você já tem esse movimento aqui. Então você tem a linha ali. E o Gerson, talvez, quando ele pega, ele vai olhar para dentro. O Everton Ribeiro jogou assim. Sim. E sendo canhoto. Ele tinha todo um campo por característica do atleta. Só que as pessoas não olham e simplesmente falam aquela história que eu falei. O Gerson não quer nada. Já está com a geladeira. Não é isso, cara. É a adequação desse atleta ao sistema de jogo, é o modelo que você está implementando. Só que as pessoas não têm paciência. É muito fácil, ainda mais o Flamengo, né? Porra. É recheado de bom jogador. Tira aquele e bota o outro. Tira o outro e bota o outro. É fácil, não, o Flamengo, né? Só que quando você, como treinador, tira, lá na frente você vai precisar desse cara também. Com certeza. E você tem que ter todo um caminhar para a forma de tirar esse atleta, de recolocar esse atleta, a confiança do atleta, vira o Cebolinha. O Abel Ferreira faz isso muito bem, né? É isso. Esse trabalho de confiança, né? Eu falei isso várias vezes ano passado. Se você me perguntasse antes do Tite, Marcelo, Cebolinha, se tiver uma proposta, vende. Esse cara não se adaptou ao Flamengo. E agora? Agora, o que eu sempre falava é o seguinte, o Cebolinha sabe jogar bola. Aquilo que aconteceu na seleção brasileira e no Grêmio, quem fez aquilo? Foi o Cebolinha. Não foi um clone dele, foi ele. Agora, por alguma coisa que a gente não sabe, eu não sei, talvez eu não sei se alguém sabe, esse cara parou de render. E é muito fácil falar assim, isso nunca jogou nada, isso é muito fraco. Esquece, né? Por quê? Porque você olha pro cofre... Só joga com o Renato. Né? Você olha pro cofre do Flamengo e fala assim, se eu tirar o Cebolinha, o Flamengo tem dinheiro, vai trazer o melhor. Por que eu não posso tentar melhorar o Cebolinha, fazer esse cara voltar recuperar o cara, né? Recuperar o cara. E foi o que o Tite fez. O Tite é muito bom nisso também. Como o nego fala que o Renato também faz muito bem isso. Entendeu? Só que
Por mais que você tenha essa característica e seja bom nisso, nem todo atleta que você traz, você vai conseguir resolver. O Renato agora, o Renato é muito bom nisso, e realmente tentou trazer o Luan de novo, resgatar o Luan, né, no Grêmio. Não deu certo. O Luan pegou o quê? E saiu. Foi por Vitória da Bahia. Ele não conseguiu. Por quê? Porque não é só você, é você junto com o atleta. O atleta está disposto a passar por isso? Ele quer isso realmente? Eu estou junto com você. Agora, se o atleta não quiser, cara, tu pode dar o melhor treino do mundo que a coisa não vai acontecer. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo para vocês.